Olá, Literamigos! Eu sou a Keila. Eu sou a Pan. Eu sou a Luana. No vídeo de hoje nós viemos aqui falar um pouquinho sobre as nossas últimas leituras que a gente vem fazendo com o tempo. Sabe, desde quando a gente parou de gravar o vídeo de leitura de mês, chegamos no cão arrependido. E vocês vão ver que a gente leu muita coisa, vocês não têm ideia, assim. Mas vocês vão ver já já. Vem comigo. Bem, gente, eu, como sempre, sou a shame das leituras aqui no Literamigas, mas isso vai mudar, eu tenho fé que isso vai acontecer e eu vou conseguir aumentar meu ritmo de leitura. Então, nesse tempo todo que eu passei aqui, se mostrar minhas leituras pra vocês, eu li apenas 2 livros. A pessoa tem a cara de pau de vir aqui falar pra vocês que tá um tempão sem gravar vídeo de leituras e só aparece com 2 leituras, não é mesmo? Mas faz parte da vida. Eu espero que vocês se identifiquem também, porque a vida não é fácil, não é como a gente gostaria que fosse. Faz parte da vida não ter tantas leituras quanto a gente gostaria, né, Literamigos? Então vamos lá, vou falar primeiro sobre essa gracinha aqui, Abadia de Northanger, da editora Martin Claret. Essa edição lindíssima que eu fiquei super encantada por todos os volumes, todos os livros que foram publicados nessa edição. Capa dura, com as lombadinhas coloridas aqui, a coisa mais linda do mundo. Muito obrigada, Martin, pelo presente. E como vocês já sabem, Jane Austen é minha autora favorita do mundo, da vida, de todos os séculos aí. E esse livro aqui, ele foi um dos primeiros que ela escreveu, foi lá pelo fim do século XVII, início do século XVIII, mas ele só foi publicado depois da sua morte. Como vocês sabem, ou espero que vocês saibam, se você assistiu meu vídeo sobre Jane Austen, era um pouquinho difícil para as mulheres naquele período que queriam escrever, ser escritoras, então a Jane tinha um pouquinho de dificuldade de publicar os seus livros, inclusive ela nunca os publicava com o nome dela, ela publicava sob um pseudônimo, Ai, não consigo falar essa palavra, gente. Ela publicava sob um pseudônimo de By a Lady, que significa por uma senhora. E a Abadia de Northanger é uma sátira, uma crítica aos romances góticos que estavam no boom lá pelo ano de 1790, mais ou menos. E os romances góticos, para quem não conhece muito, são romances que surgiram na Inglaterra, lá por esse período, meados do século XVIII. Todo mundo lia, as jovenzinhas liam, os senhores liam, todo mundo lia, mas os homens eles tinham um pouquinho de vergonha de falar que liam esses livros. E eles falam muito sobre romances misteriosos, coisas esquisitas que acontecem em enormes mansões ou abadias, aquelas igrejas lá daquele período. Igrejazinhas não, igrejas hoje. Sempre tem criaturas místicas, mistérios envolvendo alguns personagens e romances e coisas muito loucas que acontecem. Então, Jane, como sempre, essa autora maravilhosa, incrível, muito à frente do seu tempo, entendendo que naquele momento todas as pessoas estavam perdidamente alucinadas com esse tipo de gênero, resolveu incluí-lo num de seus livros e fazer meio que uma sátirazinha a ele. Então, nele nós vamos conhecer a Catherine Morland, que é uma jovenzinha de 17 anos, que é uma leitura fanática desses livros. A Catherine, como toda jovem de 16, 17 anos, ela já está na idade de casar. Para quem não está muito familiarizado com livros históricos, a mulher nesse período, ela não podia trabalhar, ela não podia herdar propriedades e nem heranças financeiras dos seus familiares. Então a única forma delas se manterem era através do casamento. E além disso, a Inglaterra desse período era muito dividida em classes, onde a aristocracia nunca se misturava com as classes mais baixas. E a Catherine era de uma classe mediana, não era nem tão alta, nem tão baixa. E a Catherine está na idade de casar, então a família dela meio que impulsiona ela a ir passar alguma temporada com os amigos numa cidadezinha muito conhecida lá na Inglaterra chamada Bath, onde acontecia de fato a vida social da Inglaterra, onde as mocinhas eram apresentadas à sociedade, onde elas faziam os contatinhos delas. E aí Catherine foi lá, passou uma temporada com esses amigos da família, e lá ela conheceu uma outra família, ficou muito próxima de um casal de irmãos que convidaram ela a conhecer a sua propriedade, que é a tal da Abadia de Northanger. E aí, Catherine, como é a louca dos romances góticos, ela ficou alucinada, já fazendo altas cenas mirabolantes no cérebro dela sobre essa tal abadia, já começou a imaginar calabouços, passagens secretas, começou a inventar cenários misteriosos, mortes forjadas, enfim, uma série de coisas que só aconteciam na cabeça dela. Ela começou a tecer um universo todo, inclusive encaixar todas as pessoas daquela família nessa trama que só existia na cabeça dela. Então você já pode imaginar que uma coisa dessas não deve dar muito certo, não é? Mas não é bem assim. A Catherine, apesar dela não ser tão
incrível como as outras heroínas dos outros livros da Jane Austen. Ela tem as suas peculiaridades também, porque ela é a própria crítica às pessoas da época que liam esses tipos de livros e viviam no mundo da imaginação. Na verdade, gente, os romances góticos, se nós formos trazer para a nossa realidade, eles trouxeram inspirações para vários autores ao longo do tempo, como, por exemplo, Mary Shelley, que é a autora do Frankenstein, também o Edgar Allan Poe e as irmãs Brontë e muitos outros autores ao longo dos séculos que foram escrevendo as suas histórias sempre inspiradas naqueles primeiros livros que foram os pioneiros do romance gótico. Sobre esse livro, não é o meu preferido, na verdade ele tá bem atrás dos meus preferidos, mas eu não cheguei a não gostar dele. Eu gostei, principalmente pro final, porque eu confesso que eu não sou muito chegada a essas viagens dessas protagonistas maluquinhas. Me lembra muito alguns tipos de chiquilite, que as protagonistas elas criam muitas coisas, caem muitas enrascadas, são meio bobinhas. Apesar de chiquilite ser um gênero que eu gosto, particularmente essa questão das trapalhadas eu não gosto tanto. E esse livro me lembrou muito isso. Ele não chega a ser aqueles romances que a gente suspira da Jane. Ele é mais um livro levemente irritante e engraçado, mas ele tem a sua graça. Ele tem também um casalzinho aqui que se apaixona no fim, como todo livro da Jane. Ô Jane, por que você fez isso com o nosso coração? Mas enfim, gente, eu gostei. Todo livro da Jane, não tem como eu não gostar. Eu acho que já está entranhado no meu coração. Você é muito fã da Jane, essa é uma leitura que não pode faltar, com certeza, no seu acervo. E a minha outra leitura foi A Distância que Nos Separa. Foi um livro que, inclusive, eu ganhei de presente de aniversário. E é um romance meio teen. É uma leitura bem gostosinha, mas não chega a ser assim um livro, oh meu Deus do céu, ai meu coração, eu não consegui largar, porque ele é maravilhoso. Esse livro ele conta a história da Caimã. Eu acho que é assim que fala o nome dessa moça. E a Caimã, ela trabalha numa loja de boneca para a mãe dela, com a mãe dela, loja da mãe dela. E aí, por acaso, ela conhece um rapazinho que chega lá para comprar um presente para sua avó. Esse rapazinho é o Xander. Ele é lindo, é inteligente, é rico. Eles começam a conversar um pouquinho naquele momento e aí a Caimã, ela tem uma particularidade, ela é muito sarcástica. E isso chamou a atenção do Xander, porque tudo ela tira sarcasmo. Pega uma frase aleatória, a pessoa chega, olha pra cara dela, ela já faz alguma gracinha com o sarcasmo dela. Isso chamou a atenção dele e a partir desse dia ele começou a aparecer lá na loja todos os dias pra acompanhá-la até a escola. Só que tem um probleminha. A Caimã é totalmente avessa a meninos riquinhos, porque a mãe dela, no passado, teve um relacionamento com um homem rico e deixou a menina meio traumatizada com esse tipo de relacionamento. Então, as pessoas ricas, que são da classe bem diferente da dela, são as pessoas que ela tenta total evitar na vida dela. Então, o tempo inteiro fica o Xander tentando se aproximar, ela tentando se afastar, mas não conseguindo, porque é aquele negócio, eu não te quero, mas eu não consigo ficar longe, sabe? Isso não é ruim, só que chega um momento que fica, sabe, ela naquela incerteza, ai meu Deus, será? Será que sim? Será que não? E aí isso pode ser um problema. E com o passar do tempo eles se aproximam muito, a atração ela fica inegável, mas existem algumas coisas na história que fazem eles se afastarem também. Então é só vocês lendo mesmo, se vocês gostam de romancinhos meio teenager, essas coisas mais, levezinhas para acalentar o coração. Não é um livro ruim e não é um livro incrível, é uma leitura mediana. Então fica aí a minha sugestão para vocês, A Distância que Nos Separa. Bem, gente, nos últimos meses eu até consegui ler bastante. Eu li, eu acho que 14 livros, o que é incrível porque no ano passado eu não estava lendo nada com nada. Tudo bem que eu tô lendo uns livros assim meio bobinho, meio erótico, eu não acho que eu nunca li tanto livro hot na minha vida. Mas enfim, esse é outro papo. Vamos focar aqui nas últimas leituras. Eu escolhi 2 livros desses 14, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês certinho a lista, dos outros livros que eu li, mas eu vou falar pra vocês aqui especialmente de 2. Um livro que eu li agora, no mês de março, que eu amei muito, 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 é o livro Maurício, a História que Não Está no Gibi. Quem acompanha a gente aqui no canal sabe já que eu amo muito a Turma da Mônica, vim até com uma camisa hoje especial pra esse vídeo. E esse livro aqui foi um livro que eu adquiri, eu acho que foi ano passado, eu não sei se foi ano passado ou foi em 2017. E ele ficava lá na minha estante, meio eu vou ler depois. Biografia eu acabo enrolando muito porque eu acho que vai ser chata. E até que um dia eu tava lá no meu quarto e eu fiquei olhando assim pra minha estante, vou pegar aquele livro do Maurício pra ler. E, meu Deus, eu li esse livro tão rápido, eu não lembro de ter lido um livro tão rápido assim na minha vida. Acho que eu não lembro de ter lido um livro assim tão rápido nos últimos tempos. Como eu falei, eu tava com um pouquinho de
de problema, né, de engatar nas minhas leituras. Esse livro aqui, como já fica muito claro, é uma biografia, então conta a história do autor desde que ele nasceu, literalmente, aborda até um pouquinho os avós dele, os pais dele, os conflitos que tinha na época. Então você acompanha a infância dele, acompanha a adolescência, acompanha a vida adulta, mas principalmente você acompanha ele, os sonhos, os desejos, as primeiras experiências, como foi que ele chegou até onde ele chegou hoje. Então é muito especial. Esse livro aqui, ele me lembrou muito a minha experiência com o livro do Stephen King, que é o Sobre a Escrita. Eu ficava assim, me sentindo tão envolvida naquela história, meio que querendo, sabe, seguir os meus sonhos. Eu ficava pensando assim, nossa, o que eu desejo da minha vida, assim, que eu não parei, assim, pra realizar, acabei deixando pra trás, né, depois. E o Maurício, uma característica muito forte, assim, que fica muito forte, na verdade, nesse livro, é de como, independente dos momentos que não deu certo alguma coisa, que ele precisou seguir outra carreira, ele foi repórter policial, ele se envolveu em profissões que não tinha nada a ver com ele naquele momento, ele nunca deixou de lado o amor pelos quadrinhos. Então, você parando pra ver hoje tudo aquilo que ele conseguiu, né, onde a Turma da Mônica chegou, eu acho que não tem um outro quadrinho brasileiro que tenha chegado tão longe, né, fora do país até. E é muito, 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 muito legal ver isso. Tem as inspirações para cada personagem, tem os perrengues, como foi para ele iniciar a carreira nas empresas, as coisas que aconteceu, que ele teve que aprender a lidar com negócios, a lidar com as pessoas. As pessoas não são assim tão honestas, né, como elas aparentam ser, através de um sorriso. Então é uma biografia que, pra você que é fã, eu acho que é muito importante de ler. Mas eu acho que pra você também que não é tão ligado assim nas histórias da Turma da Mônica, é um livro que ele ensina bastante a você nunca desistir dos seus sonhos, você seguir aquilo que você realmente quer, e fala muito sobre criatividade. Eu acho que é muito especial também nesse sentido. Então fica aqui a minha dica. Livro 5 estrelas, eu favoritei ele, fazia muito tempo que eu não favoritava um livro, então está aqui no quentinho do meu coração essa biografia. Ele tem uma edição maravilhosa, tem essa capa aqui que eu acho demais, que é ele meio que essa vibe Game of Thrones, sentado num trono de coelhinhos, Sansão. Aqui a folha de guarda dele é muito linda também, com vários quadrinhos da Mônica. Dentro dele tem várias fotos da família dele, fotos dos primeiros desenhos de projetos, primeiro quadrinho da Turma da Mônica, do parque da Turma da Mônica, de encontros que ele teve com grandes artistas mundiais. Tem também dele com várias personalidades, que ele teve projetos junto, o Ronaldinho Gaúcho. Tem até, olha, falando de Game of Thrones, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tem um aqui que foi de uma campanha pro Comic Con, que é do Cebolinha, sentado no trono de Sansão. Então, gente, é maravilhoso. É uma edição muito linda de se ter na estante. Também é uma história maravilhosa e muito inspiradora. Agora eu vou falar pra vocês de 2 em 1, digamos assim. O livro Tudo Acontece Aqui Dentro foi o livro que eu li no mês de fevereiro, do autor Júlio Herman. Eu peguei esse livro muito por acaso. Eu tava passeando numa livraria aqui da nossa cidade e tinha, assim, um espaço onde tinham várias promoções. Eu tava lá meio que não quer nada, né? Aquilo que todo leitor faz numa livraria. E eu me deparei com essa edição, que é uma edição muito fofa e tal, com um preço muito bom. Então eu fiquei olhando assim, nossa, que livro lindo. Aí, né, eu vou levar pra casa e ver o que dá, né? Uma hora eu leio. E um dia eu acabei pegando ele assim, meio que, sei lá, ele tava... Eu acho que eu não tinha guardado ele direito, ele tava perto na minha cama. E eu acabei começando. O livro aqui é de um autor nacional, que é o Júlio Herman. E esse primeiro volume aqui são cartas de amor nunca rasgadas. Ou seja, são pequenas crônicas, pequenos textos que ele faz que envolvem várias situações de solidão, de desamparo e reflexão sobre a sua vida. No momento que eu li esse livro, eu tava meio assim pra baixo, sabe? Aqueles momentos assim, você fica meio down, sei lá. Então foi um livro que me ajudou muito também nesse sentido. Que eu lia ali um textinho e eu ficava assim, ai que fofo. Até marquei pra vocês pra ler aqui um pedacinho. E foi um texto que eu publiquei, inclusive quando eu tava lendo no meu Instagram. E várias pessoas me responderam, né, falando assim que aquele pedaço de texto tinha tocado elas de uma forma diferente naquele momento. Então ele é muito lindo. Ele chama assim, de vez em quando o mundo desmorona. De vez em quando o mundo desmorona na nossa frente. Nem sempre é culpa nossa, nem sempre é culpa de alguém. Apenas acontece. De vez em quando também,
alguém aparece em meio aos escombros e nos ajuda a reconstruí-lo. É bem simples, né? O texto é maior, mas só que esse pedaço me tocou bastante porque fala muito, né, das coisas que acontecem na nossa vida e às vezes elas fogem do nosso controle e elas acontecem sem a gente prever e tudo, mas que nós temos que ser perseverantes, né? Temos que ser esperançosos que tudo vai dar certo e tudo. Então foi um livro muito fofo, que tocou bastante meu coração, que foi um bom companheiro, né, de mês. E depois dessa experiência muito boa, nós somos parceiros da editora Faro, então um dia eles mandaram pra gente, né, sobre as novidades e tudo, e apareceu lá o livro Onde o Amor Alcança, que é um super lançamento, eu acho que foi agora esse mês passado que ele lançou. Eu mandei assim, eu falei, nossa, eu amei o primeiro livro, e eles acabaram me mandando esse segundo livro aqui, que tem muito, ele tem a mesma pegada, assim, eu acho, do tudo que acontece aqui dentro. Tudo que acontece aqui dentro, eu senti que ele tem uma pegada mais, como eu falei agora pra vocês, mais existencial, mais fala muito você com você mesmo, né? E aqui onde o amor alcança, eu acho que o autor trabalha mais o relacionamento, a questão do amor. Mas não o amor eu te amo só, né? O amor no maior sentido possível da palavra, né? É você amar alguém e às vezes não saber como lidar com aquele amor. Quando o relacionamento acaba, como é que fica? Será que o amor acaba junto? Então ele aborda isso em vários textos. Eu achei até que nesse daqui ele tem uns textos bem curtinhos. Esse desse daqui que na maioria os textos são maiores. Mas também ele é mais assim visceral, mais emocional, eu acho. Foi isso que eu senti lendo os dois. Inclusive eu até acho que a editora deveria lançar assim, um boxezinho dos dois, porque eu acho que eles se completam bastante. Esse autor, ele é um autor muito fofo. Ele tem uma forma de abordar assim, nos textos dele que parece que mesmo quando a situação não tem necessariamente a ver com você, você se sente tocado também. E eu gostei muito disso. Eu senti também que ele se preocupa muito com a experiência de leitura, sabe? Como, por exemplo, todo o início de carta, texto, crônica, poema, de ambas as edições, ele coloca uma música. Essa música tem tudo a ver com aquela história. Então, em algumas, assim, quando eu era maiorzinho, o texto, eu tentava colocar a música pra tocar e ler ao mesmo tempo. Várias músicas, assim, que eu nunca tinha escutado na minha vida, que são muito lindas. Então, foi uma ótima experiência. E eu acho que é um volume muito lindo pra você ter pra você e também pra você dar de presente. Eles são muito lindos por dentro. Mas o trabalho gráfico que a Faro teve com esses livros é, assim, maravilhoso. Ele é cheio de ilustração. Tem esse detalhe das músicas e até a forma como a música tá aqui no início do capítulo é muito linda também. As capas, elas são muito fofas. E tem esse acabamento soft touch. Então, é um presente muito bacana. Eu digo pra vocês ter na estante também comprar para os amiguinhos. Gente, desde o último vídeo de leituras, eu li apenas 2 livros também, igual a Luana. Eu comecei a ler 2 livros, mas eu acabei parando eles pra pegar em outras leituras. Esses 2 livros foram Caraval, que eu comecei, mas aí dei uma pausa e não continuei. E As Primeiras 15 Vidas de Harry Auguste, acho que é assim que se fala. Eu tô gostando demais desse livro, gente. Eu só dei uma pausa nele mesmo porque eu precisava concluir outra leitura. E eu vou voltar pra ele, então provavelmente na próxima leitura do mês eu falo sobre ele. E os 2 livros que eu concluí foram Tarde Demais, da Colleen Hoover, e Corações Quebrados. Eu vou começar falando aqui do da Colleen. Então, gente, esse aqui é um livro que eu fiquei, assim, bem impressionada, eu diria. Porque logo no início a Colleen, ela fala que é um livro bem diferente de todos os outros livros dela. Ele é bem pesado, mórbido, coisas assim, bem pesadas, sem noção mesmo. Tanto é que ela fala que ela começou a escrever ele devido a alguns bloqueios que ela estava tendo quando ela estava escrevendo outros livros. E ela começou a escrever esse aqui só como uma forma de extravasar ali, digamos assim, né? O bloqueio. E aí, só que ela começou a postar esses capítulos e o pessoal gostou tanto que foi pedindo cada vez mais e ela adorou escrever. Então ela ia alimentando ali cada vez mais o site com os capítulos que ela estava escrevendo desse livro. Ela difere tanto o livro dos outros que ela optou por lançar ele usando só as iniciais dela, né, CH no caso, pra diferenciar dos outros restantes. E esse livro aqui, ele vai falar da Sloan, que ela tem um relacionamento com o Asa. Como
Como é que eu poderia dizer? Ela namora com um traficante e ela se submete a isso porque ela tem um irmão que ela precisa cuidar e ela não tem de onde tirar o dinheiro para manter ali o tratamento do irmão. Então, como ela conheceu o Asa e aparentemente ele parecia um bom homem, um bom namorado, ela começou a namorar ele e depois futuramente descobriu que na verdade ele era um traficante. Ela tentou sair desse relacionamento, mas acabou que ela se viu tendo que retornar porque ele bancava, digamos assim, o tratamento do irmão. Então ela teve que aturar várias e várias situações. As situações pesadas mesmo, que você lê e fala, mano, como assim? Isso me incomodou um pouco, porque ficava muito na dúvida do que ela estava sentindo, porque ao mesmo tempo que ela narrava dizendo que ela sabia que ela estava numa situação que ela precisava estar ali devido ao irmão, mas parecia que ela gostava do cara também, né, que fazia várias coisas e tudo mais. Então fiquei, mano, essa menina tá gostando ou não tá? Não tô entendendo. E tudo isso ela vai levando esse relacionamento até ela conhecer o Carter, que ela conhece um rapaz na faculdade, uma disciplina com ela, acho que é espanhol, se não me engano. E ela conhece ele e ela, de cara, assim, vê que ela se atrai por ele um pouco, né? Um pouco não, bastante. Ela vai descobrir depois que o Carter vai ser amigo do Asa, então eles se encontram ali na casa onde eles moram, e aí ela pensa, putz, mano, gostei desse cara e ele deve ser um traficante também, aí ferrou. E aí ela vai descobrir que não é nada disso, só que ela vai descobrir um pouquinho depois, tá? Eu não vou falar nada disso pra vocês porque vai ser spoiler. Mas acontece que o Carter vai se envolver ali nessa relação pesada e tudo mais. Acontecem várias situações mesmo que eu não sei nem o que dizer. Eu fiquei, assim, muito tensa, porque quando eu pensei que não poderia acontecer mais nada de errado, de tão errado, aí ela vai lá e me coloca algo mais errado ainda. Então é algo errado em cima de algo errado, algo mais pesado em cima de coisa mais pesada. Então eu fiquei um pouco frustrada com a leitura. Não é um dos meus preferidos da autora. Eu não esperava, ou esperava. Eu tentei me preparar, mas não estava preparada, sabe? Então eu já aviso, se você não leu, que talvez tenha alguns gatilhos, assim, pesados, então veja realmente ali, leia a sinopse caso você tenha interesse em começar a ler ele. A minha nota pra ele foi 3,5. E o segundo e último livro que eu vou falar aqui é Corações Quebrados, que faz parte da série Quebrados. Eu acho que é o nome da série, não lembro. A editora Valentina. O primeiro livro que eu acabei de mencionar é esse aqui, que eu adoro essa capa, gente. Eu amei esse livro também. Tem resenha dele aqui no canal. E aí, gente, como o nome já sugere, essas pessoas estão quebradas. Só que esse quebrado é um quebrado diferente do primeiro livro. Confesso que eu me incomodei um pouquinho, tá? Esse livro vai contar a história da Emília e do Diogo. O Diogo mora em Portugal e ele teve um trauma muito grande porque ele participou de uma guerra e nessa guerra ele perdeu os amigos dele. Os amigos ali que ele trabalhava e tudo, então ele foi o que sobreviveu e ele ficou com esse trauma durante muito tempo, além de sequelas da própria guerra. Então ele começou a ter ali cuidados com terapeuta e tudo mais pra ele conseguir superar isso. E a Emília mora no Brasil e também teve um trauma, porém o dela é um pouco diferente. O livro já começa com essa parte, né, em que ela tá no carro com a família e ele sofre um acidente. Aí depois, com o decorrer do livro, você vai sabendo o que aconteceu no acidente, quem morreu e tudo mais. Então, o que você sabe é que a Emília ficou super abalada, entrou em depressão e tudo mais. Então o livro, ele se trata disso, tá? A depressão, a superação, bullying, aceitação, várias coisas assim, várias situações. Os terapeutas de ambos se conhecem, então um sugere pro outro que os dois pacientes, eles começam a conversar um com o outro pela internet, bate-papo. Tá? Um ajuda o outro a melhorar. No caso, como os dois sofreram traumas, então um vai lá apoiar o outro. E aí eles começam a conversar e a princípio ela meio que recusa, ela não consegue se abrir. Ele não desiste, o Diogo, e aí a conversa vai dando certo, eles vão se conhecendo, vão criando afinidade, isso tudo vai aumentando e realmente há uma melhora, principalmente na Emília. Então basicamente o livro vai falar sobre isso, ok? Agora eu vou falar um pouco do que eu achei. Eu não senti muita conexão entre os dois, na verdade. Eu achei que, assim, fala que o Diogo teve um trauma, mas eu achei que ele melhorou muito rápido. É como se, assim, em uma página, ele teve um trauma, e na segunda, ele já superou o trauma. Pra mim foi algo muito rápido, então eu acho que o trauma tá mais girando em torno da Emília do que do trauma do próprio Diogo. Eu senti um pouco isso, né? A conversa que eles têm é muito através da internet, bate-papo.
E não é uma conversa e um diálogo que eu achei legal, assim, que dá vontade de ficar lendo o que eles estão escrevendo, o que eles estão conversando. Eu já li vários livros que tem essa interação ali de bate-papo, de mensagem e e-mail, e eu senti falta, assim, de um diálogo melhor, um diálogo mais rico e tudo mais. Então, outra coisa, assim, querendo comparar um pouquinho com o primeiro livro, que eu amei demais o primeiro livro, a autora ela consegue falar sobre o trauma em si, da superação, da mesma forma que fala sobre o relacionamento, né, do casal que tem no primeiro livro, mas ela faz isso de forma harmônica, não pesa tanto para um lado nem para o outro, então legal. Aqui eu achei que muito amorzinho, muito nhenhenhen, muito clichê, muito ai, vamos ficar felizes para sempre, e o trauma em si ficou um pouco de segundo plano. Então, eu achei que assim, a autora pecou um pouquinho nisso, tá? Mas é legal, eu tenho certeza que principalmente pessoas que adoram romance, adoram clichê, vão gostar muito do livro, mas eu realmente tenho um problema com isso. Eu não gosto muito do clichêzão, do muito nhenhenhen, muito... Então, eu achei que não ficou legal essa parte. Mas assim, falando sobre a parte da depressão, a parte de superação, nosso livro bem legal, bacana mesmo, então eu indico. Mas, enfim, aquelas coisinhas lá me irritaram um pouquinho. Então, eu dei nota 3 pra esse livro. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de leituras. Diga aí pra gente se você é Team Pan e Lu ou se você é Team Keila, sempre arrasando aí na quantidade de leituras. Se você gostou de algum dos livros que nós mencionamos aqui ou se você não gostou, também comenta aqui com a gente. A gente gosta sempre dessa interação que vocês fazem com a gente aqui no canal. E não deixe de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. Final, novo ano, nova meta, né? Esperamos chegar, quem sabe, né? Aos 10k esse ano. O sonho é muito longo, mas quem sabe? Eu sou tanto distante. Quem acredita sempre alcança. Então, se você gostou de algum livro desses, por favor, compre no nosso link da Amazon. Comprando, você não vai estar pagando nada mais do que o valor da compra e vai estar nos ajudando aqui no canal. Recuperar a nossa câmera, quem sabe? Já está virando sonho longo também. Mano, você quase fazer um livro sobre essa câmera já, tá tenso. Inclusive, você que pegou minha câmera pra consertar, me devolva, porque até agora você ainda não me devolveu. Tchau. Tchau.